Oi pessoal, tudo bom? Seguinte, eu estou aqui gravando esse vídeo para passar algumas orientações a respeito da atividade que eu estou colocando no ambiente virtual, no Classroom, tendo como tema, que a gente vai retomar obviamente na aula presencial, a respeito da queda da União Soviética, fim do socialismo real e queda do bloco socialista como um todo. Bom, seguinte, o socialismo real como modelo econômico, político, ele se revelou fracassado, ele não funcionou. Nos anos 80, era visível que a União Soviética não tinha a mesma capacidade produtiva do que os países capitalistas. E era bem evidente, até em função da terceira Revolução Industrial, que a União Soviética não conseguiu acompanhar. Tanto que todo mundo conseguia perceber que a segunda potência econômica já era o Japão. Justamente o Japão que se desenvolve na terceira Revolução Industrial, que é aquela revolução digital. Bom, em função disso, o que vai acontecer? Nós temos ainda o governo de Brezhnev, que tentava vivenciar uma espécie de neo-stalinismo, stalinismo, digamos que adaptado à realidade da segunda metade do século XX, que até mesmo foi linha dura em relação àquelas reformas um pouco mais moderadas do Khrushchev, e que, na verdade, até mesmo utilizando repressão sobre a população, não da forma como Stalin, mas enfim, era visível que a União Soviética já era um regime em decadência. Para poder salvar o socialismo e também para salvar a União Soviética, em 1985, o Partido Comunista escolhe como secretário-geral Mikhail Gorbachev. Gorbachev, ele queria salvar o socialismo. Gorbachev não estava querendo, na verdade, acabar com o socialismo para colocar o capitalismo. E ele usou como referência a experiência chinesa, em que você faz uma abertura econômica, não é? Inclusive participando de acordos comerciais com países capitalistas com uma forma com mais presença. E também nós temos o quê? Temos, nesse sentido, também uma coisa que a China não fez, mas o Gorbachev vai fazer, que é o quê? Que é a abertura política. A abertura política chamada Glasnost. E a abertura econômica, a famosa perestroika. Curiosamente, essa chegada do Gorbachev, ela se revela bastante positiva. Afinal, seria, digamos que um reformismo do próprio socialismo, que poderia, por que não talvez, agora, ser uma democracia. Ocorre o seguinte, ocorre que esses anos de perestroika promovem uma aproximação com o Ocidente, não é? Muito interessante, mas a perestroika, que acaba até mesmo inicialmente gerando algum crescimento econômico, mas a aproximação, a abertura política, cria uma novidade, que até então os soviéticos não estavam acostumados. E essa novidade é o quê? A oposição. Até porque muitos passam a se opor, a imprensa, inclusive, e também diversas pessoas começam a se opor publicamente ao modelo soviético, ao modelo socialista, para ser propriamente dito. Fora também que as críticas internas à União Soviética, principalmente minorias étnicas, dentro das repúblicas, ou até dentro mesmo da própria da Rússia, né, da República Russa, começam a aparecer. E, curiosamente, a perestroika não funciona no sentido efetivo de desenvolver a União Soviética. Muito pelo contrário. A União Soviética até piora a sua crise econômica e, curiosamente, o Gorbachev, que tinha intenção de salvar economicamente a União Soviética e o socialismo, ele acaba sendo até mesmo comportado como culpado. E a Glasnost criou o quê? A oposição, que era uma novidade que os soviéticos até então não estavam acostumados. No caso, o governo do Partido Comunista. Bom, paralelamente a isso, nós temos o quê? Temos a repercussão disso no leste europeu, em que a oposição às repúblicas socialistas, que eram ditaduras artificiais, começa a ficar muito evidente na Polônia, com Solidarnosc, né, do Lech Wałęsa. Também nós temos a ditadura do Ceausescu, uma das mais nefastas da Romênia, não é? Em que a população romena simplesmente executa o Ceausescu em 89. E, finalmente, a queda do Muro de Berlim, quando a Alemanha Oriental, ela oficialmente para de existir e o território da Alemanha Oriental passa a integrar a República Federativa Alemã, como até hoje aconteceu. Nessas ocasiões, o que acontece? A União Soviética decide não se opor. Ela decide que o leste europeu poderia caminhar com seus próprios pés. Assim como também a União Soviética abandona o Afeganistão na sua tentativa frustrada de revolução socialista naquele território. Lembrando que o Afeganistão se tornou uma espécie de Vietnã soviético, né? Ou seja, uma guerra perdida num país
pobre, enfim, confusões entre se era uma revolução, se era na verdade uma luta contra o imperialismo, coisa do tipo. O que vai acontecer? Realmente o Gorbachev vivia seu epílogo, né? Em 90, 91, em que você tem até mesmo o Boris Yeltsin como presidente da Rússia dentro da União Soviética como um opositor direto da sua política. Como também uma série de revoltas e até guerras civis daquelas repúblicas soviéticas que queriam independência. Bom, 3 países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, declararam independência já em 91, quando a União Soviética existia. E, curiosamente, neste ano, a linha dura do Partido Comunista faz um golpe contra o Gorbachev. E Gorbachev acaba sendo preso pelo exército soviético e a junta militar que assume o governo da União Soviética declara publicamente o quê? Que a União Soviética estava voltando ao passado. Apesar dessa atitude da linha dura do exército soviético, a população soviética, russa, de uma forma geral e soviética, começa a ir às ruas pedindo o quê? Pedindo o retorno de Gorbachev e o fim daquele golpe militar. A ponto de ter muitos militares participarem das manifestações, em que até as pessoas sobem nos tanques de guerra, ocupam as ruas, né, enfim. E a linha dura se vê acuada, ela liberta o Gorbachev retorna ao Partido Comunista, à Secretaria-Geral, só que já para poder assinar digamos que, o atestado de óbito da União Soviética. Não é? Fica evidente que ele não tinha mais condições. No Natal de 91, dia 25 de dezembro de 91, Gorbachev vai em cadeia nacional na União Soviética e anuncia publicamente que a União Soviética não existiria mais. Em 92, as 15 repúblicas que pertenciam à União Soviética tornam-se oficialmente países independentes dentro de um processo, obviamente, de transição bastante tenso, não é? A gente pode ver isso num outro momento que eu vou falar com vocês. E o socialismo real, não é? O socialismo que tem como exemplo a União Soviética, ele acaba findando com o fim da União Soviética, né? Gorbachev, que está vivo ainda, pelo menos até hoje, que dia hoje? Dia 10 de outubro de 2017, não sei amanhã ou agora. E oficialmente também a Guerra Fria termina. Tá? A Guerra Fria termina oficialmente com o fim da União Soviética, mas na verdade é uma discussão de se de fato talvez a Guerra Fria teria acabado com a queda do Muro de Berlim ou até mesmo com as reformas econômicas da perestroika e também da política da glasnost. Tá bom, gente? Então é o seguinte, tem um texto de orientação, Hobsbawm, tá já no ambiente virtual, o texto é sobre o fim da União Soviética. Tem também um outro texto de apoio e tem esse vídeo aqui de orientação e uma atividade que se devem, na verdade, fazer dentro do AVA, ok? Um grande abraço, boa sorte, falou! Até dia 16, tá? Até dia 16 de outubro vocês devem fazer, até 23h59. Então, atenção, um abraço!